Fala galera, bora ver o que a imprensa paulista tem a dizer sobre esse jogo do Vasco. 2-1 de virada. Era para ter sido 3, na minha opinião, uma má interpretação ali. Não vi o Verratti atrapalhando o Thiago Heleno, né, que estava na jogada, mas pelo menos os 3 pontos veio. Não era mata-mata. Esse gol não vai fazer muita diferença, né? Seria ali a lei do ex e tal, mas pelo menos o Vasco venceu, é o oitavo colocado nesse momento do Campeonato Brasileiro, está a 9 pontos do primeiro time na zona de rebaixamento e o Vasco ainda tem um joguito a menos. Amassa o dedo no like, se ainda não é inscrito, dá essa moral pra gente. E vamos juntos assistir mais um vídeo. Quero também deixar os créditos aos canais ESPN. Sobre o VAR? Ele deu uma puxada na cadeira, como que diz assim, Eu não vou vai ter falar um jeito. negócio, é incompreensível. Eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade de entender essas coisas. Eu tenho muita dificuldade de entender. Mas nós temos também, Pascoal. Muita dificuldade. Ninguém entende Eu não sei essa se sou eu arbitragem que brasileira. eu é que sou muito exigente, eu cobro cada muito. hora é uma coisa. Porque eu sou um cara que, além de me cobrar muito, eu acho que as pessoas têm que ter no mínimo, entendimento do que está fazendo. Você não pode estragar jogo, você não pode fazer coisa que vai estragar um jogo. Agora, só queria retomar um assunto Sim. que você começou bem no comecinho do programa. Aham. Como o Verratti se vira Nossa para cabecear. Senhora. Você vê aquele lance do primeiro tempo, a bola vem toda torta, e aqui, ó. Eu tô até saindo aqui, ó. Ele vem aqui, ó, para tirar a bola. A outra bola vai lá do outro lado, ele vem todo torto aqui para tirar. Ele ia fazer aquele gol. O Thiago Heleno cabeceou na trave lá, aquela bola ia entrar também. Bola Não, entrar. impressionante. Impressionante como ele se vira para cabecear, como ele tem um faro para Impressionante. cabecear. É impressionante esse cara. E é duelo impressionante. vencido, é posicionamento, antecipação, né, Dani? Sim. Assim, para você cabecear com tanta frequência assim, é lógico que tem que ter a qualidade de quem está cruzando, a confiança também, né? Porque meio que chega ali e coloca na área, porque a gente sabe que ele vai se movimentar. E tem treinamento também, né? A bola, da onde ela é cruzada, a movimentação de primeiro pau, segundo pau. Mas é um jogador que tem essa leitura muito rápida, né? Que se movimenta também, que ganha as disputas, mas que a gente vê antecipando. geralmente vai ser um zagueiro, né? É Porque vai isso, ser muito mais alto que ele. exatamente. É um cara que incomoda, assim, eu como zagueiro marquei grandes cabeceadores, né? Enfim, tem alguns aí que deram bastante trabalho, mas ele se encaixa perfeitamente nisso, assim. É um cara sabe, que você tem que estar sempre preocupado, sempre encostando. Ele ia dar trabalho pra sentindo, você, ele ia dar capitão. trabalho, o Pascoalzinho. Ele é grandão também. Ele é grande, ele gosta desse confronto, se posiciona bem também. E o que chama atenção é uma liderança no time positiva, né? Porque a gente sempre vê ele, em alguns momentos dele difíceis também, se posicionando, apoiando os jogadores. É uma referência do Vasco, tanto na questão de liderança, também como com presença em gols, assim, gols importantes, né? E se o Vasco está nessa posição hoje de oitavo colocado, como aconteceu ano passado, né? E o Ramon falou sobre isso, pô, o Vasco só escapou do rebaixamento não por minha culpa, mas porque a gente tinha um atacante definidor e que foi importante. Hoje já é um outro cenário, né? Se o Vasco ocupa aí uma posição entre os 10 melhores da competição, tem muita participação do Verratti E também. não é um menino, né? É isso. 35 Não. anos. Motivado. Acho que é isso, ele usa muito da experiência Sim, também, né? motivado, O Capita fala né? de posicionamento, Posiciona, saber onde está, Capita. Faz tempo que ele joga ali naquela área, Pô, então, conhece não é isso? bastante. E Posso eu fazer uma tava vendo aqui, eu lamentação? acho que é o 1,87 m ele de altura. 1,87, ele não é tão baixinho não, mas Posso fazer uma lamentação? pode. Pra que tudo aquilo no final do jogo, gente? Ah, bom, Isso é. é uma verdade. Pra quê? Que vergonha. E vão se encontrar E vão se agora encontrar de novo. esse Olha Que o vergonha. dia. Vão ter que jogar de novo agora em São Januário pela Copa do Brasil na Sim, mano. quinta-feira. Que vergonha, gente. Atmosfera do estádio, o torcedor vai ter que ter. Que vergonha. Controle. Eu me senti envergonhado. Juro por Deus, eu fiquei envergonhado vendo tudo o que aconteceu no final do jogo. O segurança. Ainda bem que o Pedrinho, o presidente, já se manifestou, né? Já disse que pediu desculpas para o Atlético. Na verdade, o segurança não foi para apartar a briga, para saber, ele foi para brigar. Verdade. Não tem nenhuma necessidade. E ele vai voltar, daqui a pouco ele vai voltar e vai continuar o tumulto. Com todo respeito, não precisa disso, não é descabido, desnecessário, sem nada. Não tem E não tem vai dar como. tempo de esfriar, né? O jogo já é Esse agora. que é o problema, Não Mauro. dá nem tempo. Ah lá, ele Você lá de novo, ó. prepara. Ah lá. Aí vira confusão, quer brigar, sabe? Gente, não dá. Não dá. Que cena lamentável, né? É absolutamente lamentável. Vai que o Vasco perde mando de campo. Vai que o Vasco... Isso tudo pode estar acarretado. Está na súmula. E se não tiver na súmula,
O procurador do STJD tem que denunciar porque é dever de ofício. Ele está vendo o que aconteceu, as imagens estão aí. O Mauro Desculpa, toca num completamente ponto mal importante, preparado. eu acho, porque a importância do Pedrinho ter se pronunciado, Pascoal, é muito para esse futuro muito próximo. Não, Quinta-feira tem um outro jogo, de novo em São Januário. Então, eu acho que o melhor que o Pedrinho podia fazer nesse momento era tentar apaziguar. Mas não sei o quanto que realmente esfriou, Mauro. Ele parece que ontem mesmo já se pronunciou que tomaria, né, atitudes administrativas. Eu imagino, vai demitir segurança, enfim, vai querer saber o que houve, o que tal. Talvez ele seja demitido. Não sei se dá tempo de, como o Pascoal disse, acontecer algum julgamento. Não sei se dá daqui para quinta. daqui até pra quinta esse não. dá, jogo, não vai acontecer nada. Então, eles vão estar todos lá de novo na quinta-feira. Imagina com que ambiente. Com que ambiente. Então, é importante que o Pedrinho, que é a direção também do Atlético, né, sei lá, se manifestem, né, para tentar apaziguar. Eu já tinha dito isso aqui sobre Palmeiras e São Paulo. São situações assim que a diretoria pode influenciar, sim, para um ambiente melhor. Um ambiente melhor, senão a gente fica numa tensão. Não sei como será, por exemplo, agora é um mata-mata. O torcedor do Atlético Paranaense certamente quer ir em maior número do que do jogo de ontem, que era pelo Campeonato Brasileiro. Como é que vai chegar lá, ao redor do estádio? Como é que será recebido pela torcida do Vasco? Porque isso passa para a arquibancada, esse que é o problema. Passa mesmo. E o cara que sair lá de Curitiba para ir, vou para o Rio de Janeiro para esse jogo, ele já vai pode pensar entrar o em jogador atrito. pilhado, né? E o papel se inverteu totalmente, né, Dani? Porque assim, eu como atleta, né, a gente já participou de algumas coisas que se arrepende, né? Já brigou, capitão? Algumas vezes, Teve assim, isso? me arrependo. Mas assim, era sempre o segurança tirando a gente, né? O segurança, o papel dele é evitar esse tipo de Exato. confusão. E ali a gente vê vários jogadores do Vasco que estão... É ao contrário, né? O jogador do Vasco tá tirando um segurança, quando era para ser ao contrário. Então, assim, acho que o Vasco tem que tomar uma medida. Eu achei muito... Assim, eu vi uma entrevista coletiva, não foi nem do Pedrinho, acho que foi de um dos CEOs do Vasco, e ele fala que a relação com o Atlético ela é muito boa, que isso não manche, né? Essa relação, que o profissional iria ser... iriam ter uma conversa com o profissional, porque não é a atitude dele, ele está ali para proteger os jogadores do Vasco com relação a qualquer tipo de episódio. Então, tomara que as coisas se resolvam e que nesse próximo confronto, na quinta-feira, E por momentos a gente ali, só consiga olhar para o campo. por momentos, o empurra acontece entre jogadores. Começa todo mundo contra o segurança ali. Mas aí é aquela história, daqui a pouco... Aí um vai puxar o segurança, toma um empurrão e vira uma coisa generalizada. É lamentável. Lá Tomara atrás, que ó. não... O Watson está lá no meio. O Watson está lá no meio tomando tapa, tomando pescoção. O Thiago querendo separar ali. E os caras estão tentando Aí separar. o Pitão chega dando uma... Isso, pra ali ver já se não tem segura. segurança. Ali já não é a história do segurança, que é esse aí, ó. É lamentável. É isso. Tomara que esse segurança não esteja na quinta-feira, isso já não, vai ajudar muito para que o jogo seja calmo. Deixa eu voltar a falar de coisa boa aqui para a torcida do Vasco, porque o Paiva deu uma declaração muito interessante de observar. O Vasco é o 8º colocado na tabela de classificação, tem quase a mesma distância do G6 e do Z4, mas o Paiva está preferindo olhar na direção do caminho da luz. Vamos ouvir o treinador. E hoje a postura a gente já viu completamente diferente. A postura deles de tentar jogar, de tentar manter, de ficar alto. Claro que a torcida influencia muito positivamente também o fato de estar empurrando o tempo todo, né, e vibrando ali. E o caminho é esse. Como eu falo em vários outros momentos, assim, a gente precisa ter essa regularidade sempre. Então, próximos jogos, a gente precisa mostrar essa regularidade para a gente parar de perder pontos importantes, que vão fazer muita diferença lá na frente, né? Então, hoje a gente está num G8 e poderíamos estar mais próximo ainda de uma Libertadores, cada vez mais longe de um Z4, e a gente está tentando buscar essa evolução aí. Bom, e aí só para ilustrar a posição do Vasco. O trabalho do Rafael Paiva é muito bom, Dani. Assim, foi uma cartada do Pedrinho, né? Porque ele demite um treinador com poucos jogos, né? 4, 5 jogos, e aí coloca o Rafael como treinador e não efetiva, né? Ele fala, calma, vamos dar tempo ao tempo, vamos entender o trabalho. E os jogadores abraçaram a ideia, né? Para você, um jovem treinador, para você convencer os jogadores, e a gente sabe que tem muito jogador cascudo no Vasco, você tem que ter boas ideias, Dani, sabe? Você tem que saber trabalhar o dia a dia, você tem que saber montar um time, tentar ser justo na maneira do possível dentro da escalação. Eu acho que é um cenário construído por esse profissional também.
E aí eu acho que é bacana ver o Vasco nessa situação. O Vasco tem um ponto muito forte, como o Mauro falou, que é São Januário. Quando a atmosfera de São Januário está positiva, ela tem muito poder sobre o time. Quando não está, as coisas complicam. A pressão é muito grande, o jogador sente em jogar lá dentro, como aconteceu em outros momentos. Mas hoje já é um outro cenário. É um time confiante por jogar em casa, torcedor apoiando, o time bem treinado dentro da qualidade e competência do elenco. E uma posição que, com certeza, o vascaíno olha mais para cima, lógico, mas que se sente confortável ali, brigando ali entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro. O Paiva tem na grupo, Copa do Brasil Pascoal? também. Fala, Mauro. Não, e com SAF ou sem SAF, já trouxe 5 reforços para essa janela. Sim. Também está preocupado em dar opções para o técnico. É muito bom. Não é que trouxe 5 titulares e tal, isso aí trouxe lá atrás. E quando eu disse na abertura do programa que eu acho que ele escapou do risco de ficar olhando lá para baixo, é porque ele tem um jogo a menos que Corinthians e Vitória. Se ele ganha esse jogo, ele vai a 34 pontos. São 12 de diferença dos que estão lá embaixo, Corinthians e Vitória. 12. E 5 do Bahia, que está lá em cima, no 6º lugar. Se ele igualar o número de jogos, eu não sei contra quem será esse jogo, mas enfim, igualando e ganhando... O Bahia já tem 24 jogos. Já tem 24. E se o Vasco ganha esse jogo, que eu não sei contra quem, mas enfim, ele fica a 5 do Bahia... contra o Inter, né? O Inter ou Grêmio, sei lá, né? Então, provavelmente um dos dois. A gente vai checar. Porque amanhã tem Cruzeiro e Inter e antes deve ter Criciúma e Grêmio. Mas, enfim, 12 de Corinthians e Vitória. Pô, já é um refresco, né? Não, lógico, é outra atmosfera, refresco, né? É outro papo. Não vai olhar mais para baixo. O Vasco não vai olhar mais para baixo. Esse ano do Vasco, essa temporada é diferente. Tá. O ano passado, que brigou até a última rodada para não cair. Ele deixou no Vá Barrar com o técnico do Corinthians, Pascoal, sabe? Ele cansou de falar lá no Vasco ano passado, não vai barrar, ele trouxe o não vai barrar para tentar falar isso no Corinthians, ele não falou ainda, ele não teve essa coragem. No Corinthians Vasco não no Corinthians Cuiabá, me diz aqui o Vini, que é então, o jogo adiado. No Rio, em São Januário. Um jogo taco a taco. Mais viável do Vasco fazer esses 3 pontos e aí ele fica 12. Eu acho que é mais difícil jogar contra o Cuiabá fora de casa do que em casa. Em casa não ganha de ninguém. O Cuiabá em casa é tragédia anunciada, não ganha de ninguém. Agora, fora de casa faz barulho. O Vasco está anunciando um outro centroavante, né? E um chileno de 31 anos, que eu confesso para vocês que eu não conheço. Eu não conheço. Eu não vi jogar. Eu não Jean Davi. Jean Davi. Ele é de 93. Então ele pode jogar tá no BID já. Tá no BID, já está registrado. Mas tem 31 anos já, né? 31 não é um anos, menino, não. Já é né? rodado. Mas é mais um para chegar, porque você viu ontem, o menino tá com... A gente pensou que era uma espinha. Bom, galera, é isso aí, rapaziada. Vitória importante do Vasco diante do Atlético Paranaense. Agora, quinta-feira, tem jogo de Copa do Brasil, não tem muito descanso, né? O Vasco precisa também fazer um resultado. 2-0 seria muito interessante, mas vencer antes de querer colocar aí uma meta de gols, né? A vencer já é o mais importante, né? Porque se você vence, que seja por um gol de diferença, você pode chegar lá na casa dos caras e tentar fazer um jogo para não sofrer gols, ou quem sabe abre o placar, sofre um empate, segura o empate. Se o Vasco vencer com apenas um gol de diferença em São Januário, ele tem que ir para lá para tentar fazer um gol, né? Se não fizer um gol lá, a chance de tomar 1 ou 2, ela é muito grande. Por isso, é bem interessante você com 2 gols na frente, você já meio que deixa o rival atordoado, né? Os caras já fica mais apavorado, já acha que não vai dar conta, chega lá, segura 20 minutos, um ônibus estacionado na frente do gol, e a coisa pode se desenhar para uma classificação. Mas primeiro precisa jogar um futebolzinho melhor do que jogou nesse jogo diante do Atlético Paranaense. O Vasco virou, teve eficiência, poderia ter saído com 3 gols, na minha opinião. Foram 3 gols, eu não consigo entender em momento algum até agora a decisão da arbitragem de anular aquele gol. Não faz sentido, não teve... Ele tinha que fazer uma análise
Ele tinha que interpretar ali, né? O que ele tinha que fazer? Pô, ele atrapalhou o cara cabecear? Não, não atrapalhou. O cara que cabeceou foi impedido de cabecear por causa do Verratti e tal. Não foi, cara. Não foi em momento algum, então o gol teria que ser validado. Mas pelo menos o Vasco somou 3 pontinhos. O gol anulado não atrapalhou. O Vasco teve cabeça, teve frieza para buscar o resultado ainda. Vamos ver como será na quinta-feira. É um jogo muito importante. Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil. O próximo jogo é só no dia 12, né? E aí o Vasco joga agora e joga contra o... Peraí. Deixa eu dar uma olhada aqui nessa tabela. Calendário, dia 29, 30, 31, dia 1º. Isso. 29, 30, 31, dia 1º. Enfrenta o Vitória fora de casa. E aí o Atlético Paranaense novamente só no dia 11. Então dá para o Vasco jogar com o time titular, com o melhor que tiver, na verdade, esses 2 jogos.